Glória a Deus, irmãos. Então vocês estão bem. Que bom, louva a Deus por isso. Vamos dar seguimento à nossa série, o poder de Deus e as nossas fraquezas. Estudo a exegese de 2 Coríntios. Amém? Semana passada nós falamos sobre o capítulo 9. E eu quero fazer um apanhado, do capítulo 8 e do capítulo 9 de 2 Coríntios, onde fica bem claro ali, que Paulo está nos instigando, está nos dando uma moral de fé, nos incentivando, nos incendiando a sermos mais generosos, a entendermos essa função que hoje é tão banalizada dentro de alguns lugares, inclusive com o nosso trabalho, com a nossa disponibilidade, com o nosso coração. Nos ensina também a sermos generosos, como Cristo também foi generoso, Aquele que se doou completamente, inteiro, por cada um de nós, pessoas que não mereciam, irmãos. A gente não merece, tá? Não era para ser uma novidade, a gente não merece. É por misericórdia que Ele morreu por nós. Falamos também que existe uma graça para aquele que doa, E talvez um dos temas mais centrais de tudo aquilo que eu e o pastor falamos no capítulo 8 e 9, essa graça, ela vem expressa em formato de testemunho. Nosso testemunho, querendo ou não, são os exemplos, que aproximam as pessoas de Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 de 2 Coríntios. E aqui Paulo mantém o seu discurso, só que com a necessidade de defender, entre aspas, o seu ministério e como lidar com as críticas. É nesse texto também que somos alertados sobre algumas armas essas que nós temos falado aqui às sextas-feiras, irmãos, e à terça-feira nós exercemos ela. Amém? E também que a humildade é uma das chaves para o ministério de sucesso. O tema dessa ministração, ele é um pouco adaptável, tá? Depois o Júnior me manda mensagem perguntando qual era o tema mesmo. Mas a gente vai começar com bem mais do que aparências, irmãos. É bem mais do que as aparências. Amém? Espero que vocês entendam aí. Fiquem comigo. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 10. A gente pode fazer desse culto uma experiência edificante ou algo tortuoso, aí vai do nosso coração, irmãos. Por isso que eu peço que os irmãos estejam atentos, amém? Abre aí comigo e acompanha, por favor. 2 Coríntios capítulo 10, diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, na NVI vai trazer entre aspas, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Queridos, nesse discurso, Paulo, ele começa citando um dos maiores venenos que pode se haver dentro de uma igreja, irmãos, que é a fofoca, a falácia. E uma das falácias que vinham crescendo é que Paulo vivia na carne. Além de ele viver na carne, ele não era coerente com aquilo que ele escrevia, Suas palavras eram duras, em suas cartas ele era faca na bota, mas na presença das pessoas ele era um menininho, um anjinho. Coisa que a gente sabe que não era assim, Paulo, ele era o mesmo sempre, em todas as ocasiões. Diziam que ele não era coerente com o seu discurso, e na hora de aplicar ele acabava fazendo diferente, cedendo à justiça dos homens. Notem como é enfatizado misericórdia, que é pela misericórdia do Senhor que Paulo se faz duro em certas ocasiões e em outras não. E isso é discernimento, irmãos. E aqui a gente já tem um adendo, Quando nós somos encontrados por Cristo, uma das coisas que a gente não pede é discernimento de como devemos agir segundo algumas situações.
A Bíblia, ela é um manual e é muito bem explicada, né? Só que a gente não lê, então a gente se depara com algumas coisas, irmãos, que a gente não sabe lidar, não tem o entendimento de como lidar. Nós vamos ver mais à frente que se nós focarmos no Senhor, tudo se torna mais fácil, né? Da gente sair dessas situações periclitantes, amém? O primeiro verso é uma advertência, pois o que Paulo está tentando introduzir nos irmãos de Corinto é que pratiquem o conteúdo de suas cartas, para que quando chegasse o dia, o grande dia do encontro, onde eles iriam ter aquela grande reunião, ele não precisasse agir com a mesma dureza com que ele tinha escrito aquela carta. De maneira alguma isso é um desvio de caráter do apóstolo, mas um exercício ao zelo ministerial, pois não lhe faltava coragem e lhe sobrava amor. E isso acontece nos nossos dias, irmãos. Quantas e quantas vezes, e aí falta um pouco de interpretação, mas através de uma mensagem, né, a gente acaba exortando, sendo exortado, e aí na presença, né, a conversa toma outro rumo. Não quer dizer que a pessoa tem duas caras, só que foi mal interpretado. E essa era a ocasião aqui com Paulo, né? Eles liam aquelas cartas, acabavam levando para o coração de uma forma errada, mas na hora do encontro, Paulo vinha com amor, vinha com mansidão, com a mansidão de Cristo. E isso para eles lhes parecia que era como se Paulo vivesse uma vida dupla, né? Duas personalidades. Só que isso não era um desvio de caráter de Paulo. Pelo contrário, ele estava exercitando o amor, irmãos. Uma das coisas que estavam sendo espalhadas, não só sobre Paulo, mas sobre todos os apóstolos, eram que escreviam como anjos, mas exerciam justiça como homens. Ora, queridos, eles sabiam de onde Paulo tinha vindo e da violência que Paulo utilizava. E aqui é conjectura minha, tá? Mas talvez essa fosse uma medida desesperada para tentar aflorar aquele velho homem que outrora já havia morrido, né? O velho Paulo, aquele antes de cair do cavalo, sabe? Aquele perseguidor. Talvez eles quisessem usar isso para fazer Paulo retornar às velhas práticas. Só que Paulo era astuto e deixa bem claro: não pensem que, se tratando da verdade de Cristo, não haverá pulso se for necessário. Por isso, quando há dureza em uma ministração, quando há firmeza em uma exortação, não quer dizer que seja um capuz, não quer dizer que seja direcionado, só quer dizer que talvez tenha algo que precisa ser consertado dentro das nossas relações, dentro do nosso ministério. Era isso que Paulo estava fazendo. O ensino aqui toma forma para nós, para a gente acabar aplicando. De nada vale a defesa da nossa reputação, se não for para defender antes a honra do Senhor, irmãos. Nosso zelo deve ser como o do apóstolo. E é por isso que a exortação é muito mal vista nos nossos púlpitos. E é óbvio, né? Existem distorções, irmãos. Tem pessoas que usam realmente o pecado alheio para apontar o dedo, né? E chamam de exortação e dizem que querem cuidar da pessoa, quando na verdade é só um jogo financeiro, né? Vocês entendem isso? Acredito que sim, né? Agora parem para pensar, alguém com um passado como que Paulo tinha. Aos olhos humanos, o que seria mais mais rápido dele fazer? Ele agir com dureza mesmo. Em algumas ocasiões até com certa violência. Só que o amor de Cristo, ele transforma, irmãos. Por isso que às vezes vocês veem nós aqui ministrando a palavra, às vezes mais enérgicos, às vezes mais incisivos em certas situações, mas não é para que cause dano físico, né? Para que cause um dano espiritual nos corações, para que haja uma conversão realmente, irmãos. Muitos se dizem pastores, apóstolos, vice-deuses, mas não dão bom testemunho. E são nessas ocasiões específicas, onde há esse tipo de distorsão, que nós, que ouvimos um evangelho genuíno, precisamos nos posicionar, igreja. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o maior problema que enfrentamos hoje dentro das igrejas?
Ao meu ver, tá, irmãos? Cristãos carnais. Irmãos carnais que vivem pela carne, que vivem exercendo a justiça humana. E com esse tipo de crente, né, desculpa a expressão, não tem como negociar. É 8 ou 80, irmãos. Em meio à repreensão, não pode haver lucro. Vocês entendem isso? Não pode haver troca financeira. O lucro ele deve ser espiritual. É como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos. A gente acaba barganhando ali com eles, né? Vai olhar a televisão se tu te comportar, sabe? É mais ou menos isso, irmãos. Levantou ali? Mais ou menos isso, tá, queridos? O verso 3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. E aqui não era uma tentativa de Paulo justificar o seu ministério, mas de defender. Era o direito dele, irmãos. Embora a gente habite em um corpo que é de carne, o nosso combustível ele é espiritual. E cristãos verdadeiros não se amoldam nem se curvam aos padrões da carne. Nossas armas não são físicas, mas causam um impacto tão grande que fura a bolha do natural. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu não consigo ter essa convicção, eu não consigo ver dessa forma. E aí eu devolvo a pergunta: você ora? Você lê a palavra? Você jejua? Estou falando de ler a palavra. Não é nós lermos um versículo quando a gente acorda e achar que cumpriu. Fiz o nosso tema de casa. É entrar na palavra. Jejua, como nós falamos aqui sexta-feira. Não é aquela coisa do pagar um preço, mas entender que o jejum nos aproxima de Deus. Você tem orado? E eu não estou falando daquela oração medíocre que a gente faz do almoço, né? Não dá 1 minuto. Jesus abençoe esse alimento, amém. Essa é para pensar, irmãos. Paulo está dizendo que seguia por isso, por essas armas, por essas ferramentas. E é por isso que essa noite eu quero instigar nós, irmãos, a viver dessa forma. Vir à igreja, citar versículo de cor, tomar a santa ceia, não nos faz cristãos. Na melhor das hipóteses, isso vai fazer a gente ser religioso. E religiosos duros em perdoar, ácidos em exaltar o menor erro alheio. Um dos males da igreja de Corinto era o partidarismo, e isso estava mais uma vez sendo trazido à tona por Paulo. E Paulo trata qualquer teologia enganosa como desobediência. Em sua fala fica bem claro que o que ele esperava era que a maioria colocasse em prática, mas sabia que existiriam alguns que seriam resistentes. Semelhante ao nosso culto, irmãos. Quando nós falamos aqui, não é uma palavra direcionada a A, a B ou a C. Nós falamos abertamente, na expectativa de que a maioria cumpra, mas nós sabemos que existem corações que ainda precisam ter um encontro com o Senhor. Então, há aquela peneira. É isso que Paulo está falando aqui. Eu sei que alguns serão resistentes, mas eu creio que a palavra do Senhor ela é viva para penetrar até o mais duro coração. Eu creio nisso, irmãos. E é isso que eu quero que os irmãos creiam também. Não só essa noite, mas levem para suas vidas. Não permaneça com aquela síndrome de que eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Evangelho é mudança de mente. Aqui o alerta vai para o nosso ego, queridos. O conhecimento não deve nos fazer sábios, mas humildes. A gente tem esse erro, né? A
A gente absorve conhecimento para quê? Para que a gente se torne sábio. No fim das contas, a gente acabou ficando o quê? Arrogantes. Qual foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra? Tá, mas Jesus, né? Jesus. O homem mais sábio que pisou nessa terra. Humilde. Não tinha onde recostar sua cabeça. E ainda tem gente que vai dizer que tinha casa na praia. É complicado, irmãos. Conhecimento não deve nos fazer sábios, mas humildes. Geralmente o que mais dá problema dentro das igrejas é o orgulhoso, o resistente, aquele que é capaz de tudo para sustentar a sua mitomania. Sabe o que é a mitomania? É uma mentira tão forte que ela é replicada diversas e diversas vezes e ela acaba se tornando verdade. A pessoa, ela maquina toda a situação para fazer ser real. Então vão colocar palavras na minha e na tua boca, vão colocar situações onde nós não estávamos, mas a pessoa vai fazer tu acreditar que estava. Esse é um dos males dentro da igreja. Esse é um dos problemas que Paulo estava lidando. Esse era o contexto da igreja de Corinto, irmãos, e algo que ele já havia alertado, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 9. Esse tipo de coisa não cabe para nós. Não existe dois caminhos. Ou você e eu obedecemos, ou desobedecemos, e é simples assim. O que passar disso vem do maligno. Verso 7 diz assim: vocês observam apenas as aparências das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Algo chocante estava acontecendo, irmãos. Alguns irmãos cegos, e não eram cegos fisicamente, mas cegos espirituais e cegos pelo que eles queriam enxergar. Você sabe o que é um cego que está cego pelo que ele quer enxergar? É alguém que se cegou pelos seus desejos, pelos seus anseios. Alguém que sabe que se fechar os olhos e caminhar aqui vai cair, mas se tiver um objetivo lá, ele vai fazer de qualquer forma. Então, incentivados por isso, eles estavam atribuindo isso a Paulo, desmereciam o apóstolo, não só Paulo, mas os outros apóstolos também. E aos olhos humanos, o que deu de certo para Paulo? Só que quando nós olhamos a história de Paulo, cara, não dá até para ir muito fundo, senão eu vou começar a chorar aqui. Mas imaginem só, tu ouvir da boca de um profeta, o dono desse cinto, se ele for para tal lugar, ele vai ser preso, vai ser humilhado. E aí o que Paulo faz? É para lá que eu vou. Paulo, em uma das suas pregações, é dado como morto e é arrastado para fora da cidade. Daqui a pouco Paulo levanta, sacode as vestes e diz: vou voltar para lá porque eu não terminei a mensagem. Só que isso, eles só, assim como nós, só ouvimos, eles só ouviram, eles não viram. Isso desmereceu o ministério do apóstolo. Atribuíam essas coisas a fracassos, o que para Deus nós sabemos que são vitórias, irmãos. A sua aparência, as suas dificuldades, nada colaborava para Paulo, mais à frente nós vamos ver. Aos olhos humanos, Paulo tinha um ministério fracassado. Só que essa altura do campeonato, queridos, peraí que buguei aqui. Só que essa altura do campeonato, Paulo diz o seguinte: embora tudo pareça estar dando errado, para o Senhor está perfeito, e é isso que importa. Por isso que eu vou ser muito sincero para vocês. Às vezes a gente acaba dizendo coisas aqui que podem até ferir o meu e o teu coraçãozinho. Mas se o evangelho está sendo pregado, se está liberando vida, irmãos, a nossa opinião não importa. Eu não estou dizendo que eu estou nem aí para o que vocês acham ou deixam de achar, porque não é esse o sentido da mensagem.
mas se não está sendo pregado nenhum tipo de heresia, é isso que Paulo está falando. Se o nome do Senhor está sendo exaltado, Riva, é isso que importa. Se vidas estão sendo resgatadas, é isso que importa. Como que funciona nos dias atuais? Qual é o sinal de sucesso dentro dos ministérios? Hein, pastor César? Igrejas cheias, pastores, cultos com boa dicção. Cultos eu digo cheio de conhecimento, eruditos, com boa dicção. Os irmãos nas igrejas alinhados como bonequinhos, fardados, né? Alguns até de estola sacerdotal. É ou não é, irmãos? Só que eu preciso puxar o nosso tapete essa noite. Eu fiz a besteira de perguntar para a inteligência artificial como é que Paulo era. Aí a inteligência disse assim: Paulo era baixinho, caolho, provavelmente manco, magricelo, com dificuldade de se expressar. E eu fiquei olhando, tipo, meu Deus, o que tinha de bom nesse homem? O externo estava todo ferrado. Mas aí é que está a grande sacada do Evangelho. Não são as aparências, irmãos, vai além disso. Não é o frasco, mas o conteúdo desse frasco que importa. É isso que Paulo está defendendo. Você acha que Paulo estava defendendo a sua aparência? Paulo estava defendendo a mensagem que ele carregava, o ministério que ele carregava, que não foi dado por homens, mas dado por Deus. Por isso, quando eu e você questionarmos algo, muito cuidado, porque a gente pode estar associando a aparência ao conteúdo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Definitivamente o sucesso não depende de aparência, tão pouco como se prega, mas se o conteúdo da mensagem vem do alto. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, eu até botei isso aqui em tom de brincadeira, tá? Existem muitos mudos dentro das igrejas que louvam muito mais ao Senhor do que alguém que tem a fala normal. Louvam ali com as suas libras, com a sua língua. Adoram muito mais ao Senhor do que eu e você que temos a oportunidade de expressar a fala. É justamente este estado em que o Senhor nos coloca, que muitas vezes não é agradável. Mas é esse estado deplorável que dita como será o tom da nossa caminhada, irmãos. De que adianta viver de aparências? Escute isso aí, querido. Você pode se encher de máscaras, tá? Uma máscara aqui na igreja, uma máscara na sua casa, uma máscara diante o pastor Igor, uma máscara diante o pastor César, uma máscara diante cada um dos irmãos. Nós somos adaptáveis, né? Somos humanos. Mas eu vou dizer para vocês, essas máscaras são de cera. E no inferno cera derrete. Muito cuidado, irmãos. Verso 9 diz assim: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. Vai impressionar? Baixinho, né? Todo errado. E a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendaram a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, valeu, irmão. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, não pense que eu estou tratando vocês como crianças, ou talvez tentando gerar medo nos seus corações. Pelo contrário, o intuito dessas palavras duras é gerar temor. Temor. Embora Paulo fosse baixinho, moreno, com as pernas tortas, talvez até com dificuldade de se expressar, não diminuía o teor do seu conteúdo. E como nós vimos em alguns capítulos atrás, né, nós somos cartas vivas.
E a aparência da carta não adultera o seu conteúdo. É aquela velha história, se nós pegarmos R$100, amassarmos. O pastorado coach adora fazer isso, né? Pega R$100, amassa. É que deixou de ser R$100? Não, mas a aparência mudou. Mas o conteúdo é o mesmo, o valor de Paulo era o mesmo, embora todo mastigado. O seu conteúdo era o que importava. E muitas vezes, irmãos, assim como o vinho, vocês já viram, já apareceu na televisão e na internet tem, quais que são os vinhos mais caros? Aqueles que estão bem envelhecidos, já com a garrafa apagada, com a logo apagada, só tem a data ali para marcar. Por quê? Porque só agregou o que estava lá dentro. Quando eu olho para a vida de Paulo, principalmente com a sua fisionomia, né, como a gente acabou de falar, eu fico imaginando cada dor que ele sofreu, sendo acrescentado, sabe, no seu testemunho e no evangelho que ele carregava. É muito fácil a gente vir aqui falar uma mensagem para vocês, a gente penteia o cabelo, a gente bota uma boa roupa, a gente tem tempo para preparar uma mensagem. Por isso que a gente é tão desleixado com algumas coisas, porque esse tempo que nós temos para preparar não nos faz agir. É por isso que a gente tem todo esse ornamento, né? Imagina Paulo chegando com o seu notebook lá para pregar a mensagem. Isso não tinha, queridos, a mensagem tinha que estar aqui. Isso só agregava o conteúdo que ele carregava, irmãos. Isso só agrega, só gera valor à pregação. Também Paulo chama atenção para aqueles que têm seus corações voltados às muitas letras, os que acabam subtraindo a glória de Deus para si próprios. Estes, Paulo vai chamar de sem entendimento. Nesse ensino fala diretamente com a forma que estamos recebendo, irmãos, interpretando os nossos ministros, medindo. Como é que vocês, e aqui eu vou falar literalmente aqueles que pregam, como é que vocês que estão aí embaixo, muitas vezes eu aqui embaixo na posição de ouvinte, estão medindo quem está aqui em cima? Não só na pregação do evangelho, mas no louvor, ou em alguma apresentação, até mesmo os nossos filhos quando se apresentam aqui. É só uma coisinha de criança. É só o César, é só o Igor, só a Yasmin, a Michele. Irmãos, eu vou dizer para vocês, nós não somos grande coisa, não. E o intuito não é, mais uma vez eu vou dizer, não é gerar algum tipo de glória para nós, irmãos. Mas o conteúdo que é pregado aqui, quando nós abrimos a boca aqui, quando é algo feito, não por estar em cima do altar, mas em nome do Senhor, nós precisamos levar a sério. Por isso que eu fico muito de cara com algumas coisas, irmãos. Como que nós temos interpretado os nossos ministros? Qual o crédito que estamos dando a quem ensina hoje? E essa não é uma tentativa de receber um elogio, não, irmãos, mas a atitude de fechar o coração por conta da aparência ou de uma fala que não é normal, que não é formal, está revelando a nossa carência. Às vezes a gente está julgando quem está em cima, mas na verdade o nosso coração está bradando quem a gente é. Eu não acredito que o pastor César teve a coragem de falar isso. E aí às vezes acerta o pecado e não é direcionado, né? Eu não acredito que ele teve a coragem de falar isso. Mas não foi para ti, irmão. Afinal, não foi direcionado, mas se o Espírito Santo direcionou a você. Só que ao invés de nós pegarmos a palavra de Deus, esmiuçarmos e tirarmos o melhor, o que a gente faz? A gente fecha o coração. E aí revela essa carência que eu estou falando. E aí a gente justifica a nossa falta de fé, empurrando, botando na conta de nós que ministramos a palavra de Deus, a tua incoerência com o evangelho que tu vive. Eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Eu não vou fechar os olhos, é só o fulano. Eu sei que o fulano está fazendo em casa. E o pior, irmãos, nosso testemunho aqui não é ruim, não. Vocês nos conhecem, cara.
Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Eu tive uma situação há uns anos atrás, e eu preciso compartilhar. Muitos irmãos aqui já sabem, durante a maior parte da nossa caminhada, né, nós somos pastores, líderes de jovens, né, aproximadamente 10 anos, 9, por aí, né, pastoreamos jovens. E aí, em uma determinada igreja, o pastor, o líder, ele chegou para nós e diz assim: pai, eu não sei se eu vejo vocês como pastor de jovens. A tua fala não é jovem, a forma como tu te veste não é jovem. Gente, isso aconteceu mesmo. Não sei não. Aí eu fiquei pensando, né? Na hora eu disse para ele assim: cara, mas o mais importante está acontecendo. E não me ovacionando, mas um dos cultos que mais tinha presença eram os cultos de jovens. A palavra do Senhor está sendo pregada, está gerando vida em outras pessoas. Nesse mesmo ministério, em uma outra situação, esse mesmo líder chegou para mim e disse assim: cara, tu prega demais a Bíblia, tu te preocupa demais com as pessoas. Irmãos, naquela época eu era muito mais manso. Se fosse hoje, eu acho que, sei lá. Aí eu disse para ele algumas coisas ali, e ali nós rompemos. Mas nós não podemos atribuir a nossa falta de fé, a nossa falta de visão, com o nosso descontentamento com a pessoa aqui em cima, ou com a forma que ela está pregando e ministrando. Eu não vou na oração, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso. Eu não vou na oração porque lá está o Igor, está o César lá. Aí que está, irmãos. Por nós entendermos a dependência de Deus, é que nós precisamos orar. Orar em comunhão ou não, mas enfim, orar. Como é que nós vamos acessar as armas espirituais se nós continuarmos com o coração pesado dessa forma, medindo tudo e todos a todo tempo? É como se a gente vivesse num campo minado. Eu tenho certeza que por N vezes, isso eu até já comentei aqui uma vez, eu já devo ter machucado algum de vocês, mas tenham certeza, vocês também já me machucaram. Isso faz parte, queridos. Agora, se a gente ficar remoendo isso, não vai haver crescimento. Se nós não trazermos as claras, não vai haver crescimento. E é isso que Paulo está batendo contra a igreja de Corinto. Parem de julgar as aparências e consertem. Precisamos entender que até certo ponto é permitido aceitar essa glória que vem do Senhor, mas o que passa disso é ego. Eu gosto muito de frisar a frase, sabe, irmãos? Nós cristãos, o nosso único e maior direito é não ter direitos. Essa é a vida do crente, e é muito mais a vida daquele que lidera, daquele que prega, daquele que tem responsabilidade com a palavra. E lembrem dessa frase, irmãos. Eu não achei o filósofo, mas ele diz assim: em terra de cego, quem tem um olho nem sempre é rei. As aparências enganam. Verso 14. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de um trabalho que já foi realizado em território de outro. O que Paulo instrui os coríntios aqui é o que tentamos fazer culto após culto, irmãos. Respeito ao que foi feito do início, a quem iniciou, mas entendendo que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. A igreja começou com o pastor César, com o pastor Lúcio lá atrás, com nós pelas beiradas, foram os três.
depois a gente tem que ter muito amor por aquilo que aconteceu lá atrás, mas o apego emocional tranca para coisas futuras. Vou usar um exemplo muito pontual. Hoje nós temos a ferramenta aí do YouTube. Ah, pastor, mas aí todas as igrejas estão usando. Nem estou para as outras igrejas, vamos focar aqui. Se nós temos, vamos usar. Nós queremos fazer muito mais coisas, irmãos, dentro da igreja, mas nós não fazemos. Por quê? Pelo apego ao passado, pelo apego à pessoa que fez. Eu aprendi muito com o César e com o Lúcio, e aprendo ainda muito hoje, pastor. Sigo aprendendo. E a intenção, irmãos, é que vocês peguem isso e não se paralisem. Usem isso de combustível, não para paralisar as obras na igreja. Ou só eu aqui tive o sentimento de várias e várias vezes dizer assim: eu não vou fazer porque a minha ideia não é assim, ou fulano que deu a ideia não está praticando. Uau, pastor Igor Lementes, a gente faz essas coisas, gente. É hora de converter, gurizada. Então não interessa quem iniciou, interessa quem vai dar a continuidade, que é Cristo. Saudosismo é muito bom. Eu sou um cara muito saudosista, o pastor sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu gosto de relembrar o passado e tudo mais. Só que se eu viver no passado, eu vou entrar em depressão, queridos. A gente precisa virar a página. Fulano me machucou. Se tu não virar a página, essa ferida vai continuar aberta até tu morrer, cara. E detalhe, talvez essa pessoa que te feriu, o Senhor quer usar para que vocês juntos façam algo, mas o ego está trancando. O ego está te paralisando. Ei, pastor, tu está dizendo que a gente está paralisando Deus? Não, Deus não para nunca. O ego está te paralisando, me paralisando. Não tem como haver avanço se a mentalidade não for mudada, irmãos. Lembre-se, os limites foram dados a nós. Amém. Os limites eles foram dados a nós, não ao Senhor. O Senhor desconhece limite. O Senhor ele pode fazer infinitamente, em todo o tempo, em todas as coisas. Paulo reconhece isso. E homens não podem parar homens. E aqui nós precisamos falar um pouco sobre o sentido, né? Como é que um homem para outro homem? Bloqueando seu crescimento no ministério. Com toda a caminhada de Paulo, em nenhum momento nós vemos ele desfazendo de alguém, ou de algum projeto, ou de algum irmão que começou algo. Tampouco dizendo que se não tiver a minha mão eu não me envolvo. Nós não vemos o apóstolo falando isso. Esse coração que devemos ter, sabe? Apego e zelo pela verdade, não pelas coisas. Precisa haver crescimento. Um pastor de verdade, um líder de verdade, ele não é teto, ele é escada. Ele empresta os seus ombros para os outros subirem. O que mais a gente vê hoje são pastores limitando as pessoas, com medo de perder o cargo. E isso aqui, irmãos, a gente associa a dinheiro, com medo daquele perder o salário. E não é, muitas vezes são pastores que não recebem salário. É medo de perder o respeito que foi conquistado através do título, e que é uma bobagem. Pastor, tu está dizendo que o título de pastor é uma bobagem? E na maioria das ocasiões é sim. Sabe por quê? O primeiro ministério que nós temos é nossa casa. Nós homens, nós já somos pastores no nosso lar. Já começa ali. Se nós exercemos com zelo e tivermos o chamado, o Senhor nos levanta na igreja. Agora, se nós forçarmos, irmãos, tenta resistir contra o Senhor. Paulo não tinha isso. Paulo não limitava as pessoas, até mesmo com João Marcos, quando houve a necessidade de parar João Marcos, foi para conserto. Ele vai, se conserta, passa algum tempo e diz: traz aquele Loque de volta, que agora ele está pronto para o ministério, que agora o Senhor quer usar ele. Deixa eu dizer algo para vocês, igreja. O verdadeiro líder não abate, ele poda. O verdadeiro líder, ele não é carregado, ele carrega.
Ele ensina se deixando ensinar, e o principal, ele nunca é teto, ele é sempre escada. Por vezes e vezes será pisado, e está tudo bem, isso faz parte. Só que quando entra em injustiça, irmãos, aí é complicado. Não tem problema nenhum, crítica com razão. Paulo defende isso. Quando nós temos razão, se deve realmente criticar. Agora, sem razão é injustiça. E a palavra diz que os injustos não herdarão. Toda exortação a nós, assim como aos coríntios, é para crescimento, para a vida e não para a morte. Se o intuito de Paulo era que a fé dos coríntios crescesse a tal ponto que fossem vistos como exemplos, o meu intuito, o intuito do pastor essa noite, é que a nossa fé seja renovada, seja fortalecida. Eu tenho plena certeza que ainda existe um vaso de barro que ainda precisa ser quebrado aí dentro, irmãos. Ainda precisa haver arrependimento, queridos. Ainda precisa haver mudança de mente. Lembrem, vou ressaltar mais uma vez. Quando nós usamos aquela expressão, fulano, por causa de fulano eu não vou em tal lugar, é por causa de você mesmo, irmãos. Por causa de fulano eu não me envolvo em tal coisa, é por causa de você mesmo. Sabe quem é o maior vilão da tua caminhada? Não é o sete pele, não é o diabo, é nós mesmos. O maior vilão é eu e você. Verso 17 e 18, eu já estou indo para o final, mas foi mais rápido hoje, né? Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. No fim das contas, o que mais importa é o nosso currículo individual com o Senhor, não aquele bonitinho que a gente monta para vender um produto ou para pegar um trabalho. Isso é passageiro. Isso o Senhor despreza, já que Ele resiste ao soberbo. E aqui Paulo vai montando o cenário para as próximas experiências que ele vai partilhar. Os próximos capítulos são muito legais. Por mais que seja a cultura do mundo se auto-inflamar, isso não significa nada para o Senhor, e não deveria significar para nós. Nossos anseios são como areia no deserto. Agora, quem busca a recomendação da parte do Senhor, esse percebeu que não se entra no reino à força. Tem muita gente forçando as portas do reino por conta de um status, irmãos, por conta de aparências. Esses não entrarão. A inclinação está totalmente nos seus feitos e não naquilo que a pessoa é, na essência que ela carrega. Por fim, a nossa caminhada tem denunciado o nosso estilo de vida. Precisamos reconhecer que o Senhor não busca um rostinho bonitinho para pregar o Evangelho. Já tem gente fazendo isso, e tem bastante gente. Tem muita gente enganando pessoas aí, irmãos. E existe um nicho para essas pessoas, mas isso é conversa para outro dia. O que precisamos é ser gratos pelo que o Senhor está fazendo aqui e agora, quem Ele está usando nesse momento. E glória a Deus se despertar mais mestres aqui, porque esse é o intuito da palavra. Despertar, incomodar os seus corações. Só que não tem como despertar mestres aqui se não ler a palavra, se não estudar, se não se portar como crente. Não tem como levantar profeta. A palavra diz que o profeta, não entenda errado, mas ele anda em santidade. Como é que o profeta vai ser mulherengo? Vai ser boca suja? Não tem como. Como é que a gente vai pedir essas coisas se não houver conversão, queridos? Glória a Deus se Deus despertar no nosso meio, mas entendam, sonde o seu coração antes de se colocar à disposição, antes de colocar a mão no arado. Porque defender uma índole é uma coisa, mas defender a sã doutrina, irmãos, é comprar briga com o inferno. Feche os teus olhos.